com o título de infância. E eu boto interrogações nesse capítulo, né? Eu coloco infância, uma promessa? Será que a infância é uma promessa? Por que ela é uma promessa? Eu lembro de um filme que eu assisti, não vou lembrar o título, era um filme, eu acho que foi daquele livro famoso que ficou todo mundo, os adolescentes, crianças, todo mundo tinha. Olá, Andréia, tudo bem? Olá, Boa Andréia. noite, boa noite. Olha, André, já depositei na sua conta lá R$ 1.000 que me pediram, tá? Ai, nem fala. Tem pressa, pode ficar tranquila, tá? Sem problema nenhum, não vou cobrar juro nem nada, tá? Nossa, pediram para um monte de gente, cara, você não tem noção. Olha, eu só dei 1.000, tá? Ainda bem que as pessoas acharam estranhas e começaram a me ligar. Andréia, mas tá tudo bem com você? Porque você acha, gente? Olha. É isso aí. Ainda bem que você tem amigos que ligam para você. Andréia, Então, Oi. mandei para você lá no Instagram o exercício da aula, que não dava para mandar pelo WhatsApp. Ah, eu vi, obrigada. Acabei de ver, um pouquinho antes de entrar. tá vendo, Gratidão. Andréia? Que coisa fofa. A Carla é uma fofa, né? A Carla é. Então, eu queria dar como exemplo exatamente isso que aconteceu agora. A minha infância ou a minha criança apareceu aqui agora para mexer com a Andréia, né? Eu queria que vocês pensassem nisso, porque é uma coisa que eu estou falando, é uma coisa que eu estou tentando esclarecer, entendeu? Essa questão da promessa é uma outra coisa. Mas antes, sobre a infância, eu ainda estou falando aqui, foi ótima a oportunidade que eu tive de botar minha criança para fora aqui, né, e mexer um pouco com a Andréia, né? Isso, eu botei minha criança para fora, exatamente. Não é a minha infância, ok? Então, eu falo da infância e chamo a atenção do seguinte. A Dinorá, acho que já conseguiu, né, Dinorá? Boa noite, Dinorá, tudo bem? Acho que ela já conseguiu. Está ouvindo a gente, Dinorá? Tô ouvindo. É porque eu estou me E de cabelo curtinho também, meu Deus! Também não reconheci. Para me acertar aqui com o seu zoom no celular. Tem problema, já conseguiu. Que bom. Seja bem-vinda de volta, a filha pródiga. Tudo bem, Cecília? Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Desculpa, estamos falando sobre a infância e sobre a criança. Então, nesse capítulo 1, né, como eu falei, eu abordo a infância e já interrogo de cara se essa infância é uma promessa, ou se é uma etapa de brincar ou de aprender. E isso é um desafio mesmo para se pensar, né? E em todo o capítulo eu vou desenvolver uma fala sobre a infância que mistura um pouco essa questão corporal da psicomotricidade de construção de um sujeito, né? Porque é lá na infância onde esse adulto se constrói, lá na infância que assim que acontece essa promessa, entende? Porque são tantos desejos desses pais e essa criança vira uma promessa. A infância dela vira uma promessa. Compreendem? Tudo vira uma promessa, inclusive estudar, né, é um alvo dessa promessa. Estudar é um trabalho nessa promessa. É um trabalho nesse momento, nessa etapa. Para a criança, estudar é um trabalho na infância, né? Então, eu coloco logo de cara assim, algumas interrogações, né? E aí, gente, eu queria começar perguntando a vocês, assim, se vocês conseguiram detectar em alguma parte desse trecho que eu pedi, da página 25, que é o início do capítulo 1, até a página 29, se vocês conseguiram identificar alguma questão que chamou a atenção de vocês,
né? Esse momento eu vou dar uma fala aí para vocês me colocarem do que vocês leram dessa primeira etapa, né? O que chamou a atenção de vocês em relação ao tema, né? Infância e o corpo do professor. Por gentileza, diga. Posso falar? Claro. Então, na página 27, Uhum. né, quando você fala lá que a questão da desvinculação da educação infantil com a Secretaria Qual de parágrafo? Educação. 1, 2, 3, 4, no quarto parágrafo. Poderíamos enumerar algumas tendências, é isso? Isso, aí mais lá embaixo aí fala, né, apontavam para uma desvinculação da Secretaria de Educação e suas regulamentações. Então, isso, até pouco tempo, não existia o cargo de professor de educação infantil no nosso município, né? E aí, quem fazia, tanto que teve toda uma... Quem está aí dentro da educação infantil sabe das brigas dos agentes de educação infantil, aquela questão toda, porque eles eram vinculados à Secretaria de Assistência Social. Sim. Então, eram meros recreadores. Sim. Né? Não se tinha isso. Então, realmente... E aí, depois, por causa de todas, né, as novas diretrizes e bases da educação, aí teve que se criar o cargo, teve que se colocar pessoas que, no mínimo, com formação de professores para trabalhar com este público. E é o que as meninas mesmo falavam, tanto que quando a gente chegou na creche, nos espaços de educação infantil, era um absurdo o que aquele pessoal ganhava. Em 2011 ou 2010, elas tiravam, acho que não era R$700 por mês. E, assim, a questão da desvalorização mesmo, para não ter que... se não tem uma qualificação, também não preciso pagar bem, né? E lá, só para complementar, e lá, onde eu trabalho, é espaço de desenvolvimento infantil. E no início, quando a gente foi para lá, é dentro de uma favela, de um bando de gente abusada, né? E a gente tinha muita luta, porque a gente não, até hoje a gente não tem uma cisterna, a gente vira e mexe, está sem falta d'água, e não tem como atender um público desse sem água. Não tem, né? Não tem comida, não tem lavação de bumbum, não tem nada. E aí as mães ficavam, porque isso é um absurdo, vocês não querem trabalhar, eu trago uma garrafa d'água de casa, gente, meu amor, não é só a água para beber, são águas para diversas outras questões. E teve um dia uma falou assim, vocês são um bando de vagabundas mesmo, porque vocês falam que botam a creche para ajudar os pais, para a gente poder ir trabalhar. Aí eu falei assim, olha ali, você está lendo o que está escrito ali? Aonde seu filho está inserido é um espaço de desenvolvimento infantil. Aqui ele vai ter uma gama de possibilidades de poder se desenvolver dentro da etapa, da faixa etária dele, por aí vai. Aqui não está escrito, é um espaço onde eu largo a criança para eu poder ir trabalhar. Aí um bando de outras mães mesmo, na hora, começaram a bater palma. É isso mesmo, que legal. Então, mas assim, é justamente essa questão ao longo, né, do início de todo século XIX, início do século XX, essa questão da desvalorização mesmo com o olhar para as crianças, para a infância. Beleza, Maria Raquel, ótima a sua colocação. Eu faço uma referência a essa mudança da lei, porque ela, mesmo tendo sido escrita, assinada em 96, ela tinha prazo de 10 anos e nem assim ela conseguiu ser implementada. E isso gerou uma série de questões. Por exemplo, eu não sei se vocês observam a quantidade de lugares que abriram para atendimento de crianças para estimulação. Não tem vínculo nenhum com a educação. Isso não tem vínculo nenhum. Tem algumas, inclusive, famosas no Rio. Olha, eu cheguei ao ponto, só para vocês terem uma ideia, no ano retrasado, eu recebi uma ligação de uma pessoa que tinha um espaço lá no Leblon. A mulher tinha um espaço no Leblon
e me ligou querendo saber se eu podia trabalhar com estimulação de crianças. Ela encontrou meu nome no site, né? E gostaria de saber se eu queria trabalhar, porque ela estava desesperada, que ela estava com 90 bebês. Gente, 90 bebês, né? São crianças de 3 anos até, sei lá, 1,5. 90. Aí eu falei para ela, não, eu não estou mais trabalhando, eu faço assessoria, consultoria, eu faço supervisão para pessoas dessa faixa, né, de profissional que trabalham com escolas. Se você tiver interesse, eu faço sim, posso até indicar profissionais para você. Espera aí só um minutinho. Legal, moreninho. Mete o garfo para ver se lombinho. Peixe não tirou ainda, não. Tirei, né? Não. Já fez 30? Peixe vai dar 30 ainda, são 7,25. Pode deixar o peixe, não. Mais um. Eu liguei o forno e vou botar o peixe então. Então, você meteu o garfo para ver se ele está cozido o peixe? Não. Então, vê o outro, vê se está moreno. Se não está moreno, agora não dá. Se não está moreno, se não tiver pé, só aumentou o garfo. Ricardo, eu tirei seu áudio porque estava dando fome já, entendeu? Essa maldade que você estava fazendo, falando do peixe, assim. Exatamente, logo um peixe. Aí eu fui obrigada, entendeu? A multar você, porque estava dando fome a pessoa que está chegando em casa. Abre seu áudio, por favor. Mil desculpas, gente, é porque eu botei um lombinho e um peixe lá no forno. Maldade 2 vezes, maldade dupla. Eu ia Deixei falar, meu filho tomando conta, só que ele veio aqui saber comigo. Eu estipulei um horário só para estipular, mas ele veio aqui dizer que já tirou tudo. Eu falei, não, peraí, você meteu o garfo para ver como é que estava, está moreninho por fora. Aí, enfim, mas deixa eu continuar. Desculpem aí, tá? Eu prometo que numa oportunidade presencial a gente pode até fazer essas comidinhas. E aí, quando eu vi, gente, a mulher, ela estava desesperada porque ela tinha toda essa clientela e não tinha ninguém para dar assistência. E isso, gente, é o que mais acontece hoje. A gente tem firmas, tá? Eu dei assessoria a uma dessas firmas aqui em Niterói e lá no Rio quase dei assessoria para essa, né? Mas tem lá no Rio várias, que alguns amigos meus até coordenam, algumas pessoas da psicomoçada até coordenam. Eu não condeno, não. Eu só estou dizendo para vocês que isso foi até uma forma que as pessoas encontraram de burlar a questão como é que se diz? Essa questão burocrática de firma. Porque, gente, para se filiar à Secretaria de Educação e abrir uma instituição, meu Deus do céu, você tem que fazer um monte de coisa. Para abrir um lugar onde você vai fazer uma estimulação de bebês, você não precisa dessas coisas todas. É impressionante, entende? E isso acontecia muito. Olha, eu trabalhei em algumas escolas de pré-escola e que, às vezes, a família... Eu trabalhei em alguns lugares que as famílias eram abastadas, né? Às vezes, a família chegava para a recreadora que estava com a sua filha, da sua turma, e virava para ela e dizia, olha só, eu te pago o dobro para você ir trabalhar lá em casa. E a pessoa ia, com a maior satisfação. Isso aconteceu durante muitos anos, porque não era vinculado à educação, à Secretaria de Educação. Era vinculado à Secretaria de Saúde. Havia inspeção sanitária nas creches. Muita gente escreveu sobre a creche ser um depósito de crianças. Tem pessoas famosas que escreveram sobre isso. Eu esqueci agora até o nome da autora. Isso era contestado e tudo mais, mas isso era uma grande verdade. Poucas escolas tinham um processo de seleção de profissionais para trabalhar com as crianças. Poucas eram as instituições que se preocupavam com a formação dessas pessoas. Quando surgiu a lei
a lei não garantia absolutamente nada, porque as pessoas que eram formadas não tinham a menor experiência. Então, as pessoas que eram contratadas, muitas vezes eram contratadas porque tinham um colo muito, muito bom, um colo muito acolhedor, uma atenção muito ampla para a criança, né? Uns cuidados da criança, mas não tinha nenhuma proposta educativa, não existia uma proposta educativa, e as que existiam estavam muito longe de satisfazerem as questões da formação de uma criança, a formação acadêmica, né? De uma criança. Então, sim, a criança em si, né, se via numa infância totalmente desamparada em termos educacionais, né? Ainda hoje a gente tem muitas dificuldades, porque ainda se paga muito pouco dentro de uma instituição inicial, né, de primeiro segmento. Não é nem primeiro segmento, é educação... meu Deus. Educação infantil. Educação infantil. Ainda se paga muito pouco para a educação infantil, e as pessoas não têm a menor noção do que seja nem uma criança, nem a infância em si. Eu estou chamando a atenção de vocês porque isso é fato. Isso aconteceu mesmo com a LDB assinada em 96, e tinha um prazo de 10 anos para que ela fosse implementada. Isso não ocorreu. E até hoje a gente ainda vê nesses cantões aí dos municípios instituições que não seguem, secretarias que não têm fiscalização, e é uma coisa, gente, é uma tragédia. Se vocês forem procurar e ver, é uma tragédia. Muito bem. Isso foi bem colocado, Raquel. Obrigado. Diga, Dinora. Eu trabalhei numa instituição filantrópica e vivenciei esse processo de transição. E se você está falando do tempo que se levou para a lei, em 96 veio a LDB, o primeiro decreto provisório do município do Rio, que falava sobre a educação infantil, saiu em 2007. Olha só. Quando já era para estar implementado, que fechava, 2007 fechou, 2010, né? Fechou a década da educação, que era o prazo para todos se adequarem. Plano decenal. Isso. E, infelizmente, hoje a gente ainda vê projetos do casulo da LBA em prática. Sim. Muito. E não precisa ir para o interior, não. Não. A gente presencia... Eu acho que tem muito profissional que cai de paraquedas na educação infantil e reproduz os projetos do casulo. E isso por conta também que a empregabilidade é muito incipiente, é muito rápida. Ao mesmo tempo que as pessoas se empregam, se desempregam, porque eles mandam embora de vez em quando. E, assim, é fácil você conseguir um trabalho numa instituição de educação infantil, né? Você tendo o normal, você tendo a formação no curso normal, você consegue fazer, né? Diga-se, Carla. O casulo, como é? O casulo ela fez um resumo dos processos de alfabetização e de cuidados iniciais para o letramento, para o aprendizado, que são jurássicos, entendeu? O casulo é isso aí, são os jurássicos. O foco do casulo... As cartilhas do sonho de Thalita e por aí vai. Porque o foco do casulo era a integridade física, a saúde da criança, era higienista. Porque era ligada à saúde, né? Isso. Estava muito mais ligado a questão da mortalidade infantil
que as pessoas precisavam recuperar no Brasil do que propriamente a alfabetização, entendeu? E a Isso- necessidade da mulher, né? Exatamente. Década de 60, entre 60 e 70, a mulher da classe média começou a trabalhar, começou a precisar de Sim. creche, e aí começou a se pensar em educação, em pedagogia. Aham. Aí vieram, né, os teóricos. Mas até então era atendimento a filho de pobre. Exatamente. E a filho de rico também, Dinora, porque os ricos precisavam ir aos shoppings, ir a Miami, ir às viagens, precisavam deixar os filhos em algum lugar, né? Então não era só pobre, não. Muito bem, muito bem. Acho ótimo aí o que a Raquel nos trouxe. Tem mais algum trecho que alguém gostaria de trazer? Professor Ricardo, ainda só falando um pouco, acrescentando o que as meninas falaram, o que a gente percebe ainda é que hoje na nossa sociedade, principalmente a educação infantil, para a maioria das pessoas, inclusive para muitos pais, a educação infantil ainda tem esse olhar de uma fase que é só para cuidar. Então, por conta disso, há uma desvalorização dos profissionais da educação infantil, porque se é só para cuidar, não precisa ter uma especialização, não precisa, né? Então, ainda tem muito esse olhar por parte dos pais, até mesmo de muitos profissionais da educação, que olha a educação infantil como, né, assim... Eu acho que isso, inclusive, é o que ajudou a demorar tanto para que a lei fosse implementada, para que olhassem mais para a pedagogia, para a educação, do que para a saúde. Eu acho que isso foi um dos aspectos também, não só a questão do capitalismo, né, da mulher que precisava trabalhar e que era uma mão de obra até bem mais barata do que o homem. Isso foi percebido, né? Enfim. Sim, Carla. Você também é professor de educação física, então é revoltante às vezes você ver assim, o descaso em relação à nossa área, né? Na educação infantil? A nossa contribuição, né? Como se não fosse necessário, assim, não tem... Carla, é uma outra coisa que eu falo aqui no capítulo 1. Essa é uma outra questão que eu abordo aqui no capítulo 1. Eu não sei, eu gostaria de esperar você terminar para poder... Cadê o teacher? Acho que ele caiu, né? Acho que ele caiu. Eu sim. De repente Ou então- apertou algum botão errado. Ou então foi lá cuidar O peixe foi ficou cuidar do pronto. peixe. O peixe ficou pronto. Maldade. O peixe e o Também lombinho acho. ficaram Eu, ó, prontos. Tô com um peixinho aqui, hein, gente? Ah, que beleza, que beleza. Isso porque a Jaque ontem comemorou 20 anos de casado, entendeu? Ah, Então, assim, Que tá lá. beleza, parabéns. Entendeu? Aleluia, né? Ela fez Parabéns, maldade Jaque. no grupo de Ai, estudo vem de cá, ontem. Foi. Ela ficou colocando um bolo maravilhoso de chocolate. Aqui, A gente tá ó. entendendo. Ah, é que eu já tô no celular, não consigo ver todo mundo. Ah, tá. Essa maldade que a Jaque fez, essa mesmo. entendeu? É muita toalha molhada em cima da cama, muita. Voltou, Tá voltou. igual aqui. Bem-vindo. Tô conectando ainda. É. Oi. Eu não sei o que houve, mas eu sumi. Bom. Então, Carla, eu gostaria que você terminasse, porque eu interrompi e eu acho que, nesse primeiro capítulo, eu coloco uma situação. Repete, por favor, o que você tinha dito. Até A onde eu educação li... física é injustiçada. assim, até onde eu li, eu não vi nada
especificamente sobre a educação física, mas assim, Eu falo mais adiante. tá. Eu percebo assim que não tem uma preocupação assim com a questão da educação física mesmo. Não existe quando a gente sugere alguma coisa, quando a gente fala da nossa importância, da importância do nosso trabalho, que a gente sabe qual é. Eu não tenho nem como falar o que é, porque é como se fosse um descaso mesmo. Muita gente deve ficar muda, assim, nem comenta, entendeu? É uma coisa tão essencial. Então, vamos lá. Ricardo, deixa eu só falar uma coisa em relação a isso que a Carla está falando. Para você ver, Carla, aqui no município do Rio, os profissionais de educação física para educação infantil que estão locados dentro de escola regular, essa educação física para esses da EI estão garantidos, porque tem que ter os profissionais para o primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto ano. Já nos espaços de desenvolvimento, que são específicos só para creche, e algumas instituições têm também a pré-escola 1 e 2, não tem garantia. Se sobrar, se alguém quiser fazer dupla regência, aí eles mandam para a gente. Se não, minha filha, o nosso 1/3 de planejamento vai para o espaço, né? Porque, além de tudo, eles veem isso, botam o profissional de educação física lá para poder garantir aquele pedacinho da migalha do planejamento do outro professor. Mas nessa intenção, não visando a importância e ainda assim no trabalho, né? Carla, desculpe, mas eu sou uma que luta a beça na escola para ter mais educação física para as criançadas, faço mais, agora então com esse conhecimento aí que vocês passam, faço parceria com o professor mesmo, professor, trabalha isso e isso aqui que eu vou estar lançando esse aspecto do trabalho da criança, porque é fundamental, gente, é um organismo pulsando e querendo movimento, e fora que eu sou apaixonada por educação física também, né? É tudo de bom. Carla, mas você ainda assim só é garantido para pré-escola, né? Para o maternal, as turmas menores não tem o professor de educação física. Ainda tem essa questão. Olha só, essa vai ser uma Simone, eterna luta. Vai ser uma eterna luta. Então, mas olha só, sim, professor. Peraí, vamos organizar. Pequenininho. Peraí, vamos organizar, só um minutinho. Carla, você se formou em que ano? Eu me formei em 2005. Eu só queria falar uma coisa, rapidinho. Eu acho que nisso tudo também, porque não é só isso. Eu acho que entra a visão que as pessoas têm da educação física e, às vezes, até o próprio profissional, né? Também. É só um ponto aí no meio desse universo. Tudo bem. Jaque, você é da educação física também, Jaque? Não, sou uma apaixonada da educação física. Eu sou de história, mas sou professora de educação. Quem mais é da educação física aí, por favor? Eu. Tiago se formou quando, Tiago? 2008. Eu fui a primeira turma formada naquele sistema novo de licenciatura. Foi 2007 ou 2008. Tá bom. Gláucia, você é da educação física também, não? Eu fiz educação física, sim. Que ano você formou? 97. 97? Gláucia, onde você fez? No FRJ. Eu também. Rita também, né, Rita? Rita também é educação física? Sou educação física, me formei em 2008. Ótimo. Nossa. Então, gente, olha só. Não fiquem assustados, mas isso é sério. Ok? Isso é sério. Se a educação infantil, antes pré-escola, creche, alguma coisa nesse sentido, se ela pertencia à Secretaria de Educação, eles não tinham o menor interesse em ter professor de educação física. Quem tinha professor de educação física tinha por um luxo. E, olha, antes da LDB, antes de 96, quem se formou em 97 aí foi Rita, né, Rita? Não? Quem se formou? Foi Gláucia. Gente, quem se formou em 97 não deve ter visto nada de
de um trabalho, de uma possibilidade de um trabalho para a educação infantil, na formação universitária em educação física. Gente, eu trabalhei 20 anos na Castelo Branco. Comecei em 90 e saí de lá em 2010. Gente, em 2005, quando foi autorizado aquele negócio do crédito educativo, não é? Como é que é o nome? Que o governo bancava, ajudava a universidade a bancar. Gente, entrou um monte de gente. Só na Castelo Branco tinham 8 turmas de primeiro período. Sabe o que é? 8. ProUni? 8 turmas. ProUni, exatamente. Quando surgiu o ProUni, lá acho que foi 2005, a Castelo botou 8 turmas no primeiro período. Gente, eu dei aula lá até 2010 e, olha, era a maior dificuldade de falar para os alunos sobre uma possibilidade de trabalho na educação infantil. Porque o entendimento deles, a formação do profissional de educação física é 98% cartesiano, competição, anátomo, fisiológico, biomecânico, gente. Nossa, isso é muito crítico, é isso que eu ia falar. 98%. Academia. Quem se formou de 2005 para cá, que começou a se estudar o processo de licenciatura, né, teve até uma chance de ter algum conhecimento, porque nessa divisão de bacharelado e licenciatura se criou em cada currículo aí algumas disciplinas muito mais voltadas para essa questão da educação infantil e o atendimento da educação física à educação infantil. Porque, gente, a maior dificuldade, quem se formou como a Gláucia lá em 97, gente, não conhecia. Ou seja, eu não culparia as pessoas desse processo, porque o profissional de educação física também, ele entrava na educação infantil, fazia um trabalho horroroso, e as pessoas ficavam achando que não dava para ter esse profissional. Se era para fazer o que ele fazia, uma outra pessoa podia fazer lá, entenderam? Ou seja, isso acontecia muito, 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 muito. Quando no currículo da educação física começou a entrar a psicomotricidade, começou a ter, o profissional começou a ter uma chance de enxergar algumas coisas, mas o curso impedia que ele visse isso com mais clareza. Eu tinha alunos que odiavam quando tinha aula de psicomotricidade, porque eles não queriam, eles achavam aquilo um blá, blá, blá danado. Eles queriam musculação, era ginástica 1, 2, 3 e 4, era fitness. Ou seja, a maioria dos alunos, eu tinha uma minoria, as minhas turmas eram com 40 alunos, se 5 alunos tinham um desejo em relação ao que eu estava trabalhando com a psicomotricidade, porque eu dei psicomotricidade 1 e 2 durante muitos anos lá na Castelo. Aliás, desde 92, eu entrei lá em 90. Em 92, eu dei a primeira disciplina de psicomotricidade na Castelo Branco, que foi aberta essa possibilidade, mas não era uma disciplina de psicomotricidade. Era dentro de ginástica 2, tinha um conteúdo programático que era psicomotricidade e educação. Depois a gente conquistou, com o novo currículo com licenciatura, a gente conquistou aí duas cadeiras de psicomotricidade 1 e 2, e também educação especial. Antes não existia isso, gente. Então, assim, não é um problema só do profissional da educação física. É um problema ligado à formação do profissional de educação física e também à evolução do sistema de ensino da educação infantil, né? Diga, Carla. Eu acho que tem as duas coisas, sim, claro. Sim. Quando eu me formei, né, durante a faculdade, a gente falou sobre muita coisa que estava acontecendo, assim, que estava
Mudou, inclusive sobre a inclusão, né? Muita coisa que estava acontecendo nos anos 90, eu entrei em 2000, então acho que foi assim, meio que um marco em relação a muita coisa. A educação física que eu tive na escola, se fosse por isso, eu acho que eu não teria feito educação física. Eu fui mais pela questão do movimento, minha, que eu gosto de Você me fez no movimentar. fundão? Eu fiz no fundão. Então, e lá ainda tinha alguns professores que eu posso dizer para vocês, tinham um conhecimento de psicomotricidade. O Alexandre Melo, um grande amigo meu. Ele foi meu professor. A Cohen também. A Célia Cohen também. A Célia Cohen também. Tem muita... Tinha alguns professores que tinham conhecimento. E lá no fundão tinha uma disciplina chamada corporeidade, que eles implementaram justamente para compor essa lacuna aí que a educação física deixava. Eu vivia dizendo isso, que um grande mercado era a educação infantil, lá para os profissionais, né, que iam se formar, um grande mercado era a educação infantil e a educação, a gerontologia, educação física lá na geriatria e gerontologia, né, para os idosos. Era um grande nicho de mercado que eles deviam estudar e abraçar porque não tinham pessoas capacitadas. Era só tentar se aperfeiçoar em cursos de pós-graduação que eles iam conseguir. Então, eu acho, Carla, que tinha aí uma questão da educação física e tinha, sim, também uma questão, né, que era meio que pejorativa por parte das diretoras, dos pedagogos, em relação à educação física também. Tinha, sim. Gente, a gente não pode dizer, não pode deixar, a gente não pode deixar de dizer como o corpo é afastado da escola. Diga, Carla, desculpa. Não é tinha, é tem, sabe? Tem, concordo. Aí, assim, eu acho que, assim, aos pouquinhos, e eu sempre acredito na mudança, eu acho que aos pouquinhos as coisas vão ficar diferentes. Mas, assim, você vê professor que meio que olha de lado, assim, eu não vou dizer, é um ou outro, tá? Não é a maioria, graças a Deus. Mas você vê um ou outro que acha que pode se meter na aula de educação física como se ele soubesse o que é, e ele não tem nem noção do que é a educação física. Exatamente. E você tem que levar o aluno para a quadra e o aluno tem que fazer o que quiser, o que eles quiserem fazer. E, assim, eles acham que é o nosso papel, ainda acham isso, entendeu? Qual é a... Ô, Carla. Vocês fazem festa junina. Não é isso, professor? Tipo assim, por que você está falando isso? De que você está falando? Assim, quando a gente coloca alguma coisa sobre o que a gente conversa aqui, tipo assim, sobre o que você está falando? É como se fosse isso que alguém falou aí. Você tem que cuidar da festa junina, entendeu? Do campeonato. Eu nem gosto de campeonato. Eu tenho que lembrar vocês que a Cena Breve é fruto dessa discussão que a gente está tendo aqui. A Cena Breve foi exatamente isso. E, olha, não foi agora, não. Cena Breve foi muito tempo atrás, foi há muito tempo atrás. Olha, mais de 40 anos atrás essa cena, gente. Então, assim, é um exemplo que a gente pode tirar aqui em relação a isso, entende? Ainda hoje há esses movimentos em relação a competições na educação infantil, né? Atividades competitivas, atividades que envolvem habilidades que não são possíveis de execução por parte dos alunos. Então, assim, há uma desqualificação, eu diria, do professor de educação física, porque ele foi jogado no mercado também, foi jogado no fogo, entende? Nós tivemos que entrar no mercado, e muita gente que entrou no mercado não soube como lidar com isso, né? Algumas pessoas passam do outro lado da calçada da creche, não querem nem saber daquilo ali. Até são mais coerentes, porque não querem aquilo, porque não sabem daquilo. Beleza, tudo mais. Mas não falam nem mal. Agora, tem alguns que falam até mal, não só desse segmento de educação infantil,
mas falam mal também dos professores que aderem a isso e fazem o trabalho, né? Então, o Tiago pode dar N exemplos aí da dificuldade que é dentro de uma escola que tem outros segmentos, como ele trabalha, né? Tem educação infantil, ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, ensino médio. Como que é difícil, né? Às vezes, um professor de educação infantil, que é mais voltado para esse trabalho de educação infantil, ser visto como profissional capacitado para trabalhar também no ensino fundamental, no médio. Parece que eles fazem uma discriminação desse professor. Tiago talvez possa falar melhor aí. E ele vive isso aí em 2020, 21, século 21. E geralmente não deixam mesclar, né? É muito difícil você ver um professor, principalmente do infantil, numa turma de ensino médio. É muito difícil. E isso daí é geral, né? Todas as escolas que eu passei. Então, ou que eu fui fazer estágio, é muito difícil. Parece até que tem uma hierarquia, né? Que o professor que dá no ensino médio seria o que Não, sabe essa hierarquia, Tiago, já existe na educação como um todo. Sim, sim. Né? Professora também de creche, de educação infantil, é tida como aquela, né? É uma cuidadora, né? A tia, é a tia. Não fica fora É disso, a não, tia, professor. exatamente. É a tia mesmo. Oi? Alguém falou que não fica fora o quê? A dança também não fica fora disso, não. Não fica, claro. Porque eu que trabalho com baby class, botam bailarinas que acabaram de se formar, que nunca nem sabe o que é uma criança, e aí colocam para dar aula. E aí... Olha, a Rita acaba de falar uma palavra mágica, nem sabe o que é uma criança, ainda mais a infância. Se não sabe o que é uma criança, jamais vai saber o que é a infância. É muito complicado isso. Eu trabalho com criança porque eu gosto, que é o que eu escolhi. E eu vejo muito isso. Pessoas que acabaram de se formar, meninas de 16 anos, que não sabem, conhecem a técnica da dança, mas não sabem o que é criança. Como que você vai passar isso para uma criança e você vê ela trabalhando isso? Aí, quando eu recebo essas crianças aqui, parecem tudo um robozinho, sabe? Umas coisinhas meio robóticas. Que me incomoda muito. Sim. Mas isso que não são crianças. A pessoa está falando toda a formação, né? Porque até a formação de professor normal pouco entende de desenvolvimento da criança e da infância. E da infância. Vamos colocar dessa forma, porque falar em desenvolvimento ainda é precoce aqui no nosso assunto. Vamos tratar ainda de infância e criança. Olga, fale, então, que ela está desesperada ali querendo falar. Só dando uma pergunta, tem um professor, só chateou alguém, senão eu esqueço, que o vídeo faz esquecer. Tem um professor, por exemplo, que meu filho pegou na escola, aqui em Niterói, ele era excelente em educação infantil. Eu queria brincar com ele, eu falava, gente, que sumidade de professor. Era de se enrolar com papel higiênico, era de estar sempre... Uma coisa maravilhosa, eu vi a sensibilidade de conversar com ele, ele tem uma noção de desenvolvimento, de inclusão, de não sei o quê, e hoje ele deve estar matriculado aí na formação do professor. Porque ele busca, porque tem gente aí buscando essa situação. Com certeza. Professor, provavelmente o senhor conhece já, o professor Paulo. Muito bom. Paulo. Mas, Ricardo, eu queria botar um adendo também. A maioria dos profissionais gosta de trabalhar num segmento específico, também tem isso, né? É muito difícil um professor que trabalha no ensino médio querer trabalhar no infantil. Também tem isso. Nós criamos isso também, né? Isso no mercado, né? É bem difícil a gente ter parceiros, por exemplo, a maioria dos meus amigos de classe, a maioria, por exemplo, eu trabalho com criança de 3 anos até criança de 80, minha criança mais velha é 80 anos. Então, eu faço isso, eu trabalho assim. Agora, a maioria gosta de trabalhar segmentado. Sim. Então, Olga. Não, eu ia falar que isso é quase que uma tradição, né, de pegar as alunas mais avançadas e colocarem elas como professoras. Eu fui uma dessas pessoas, né? Eu, com 17 anos, fui ensinar, sem saber direito onde eu estava me metendo, mas eu acho que, assim, eu fui conseguindo, como eu tentava me aproximar, né, do pensamento, eu tentava me colocar no lugar daquela criança e ia criando alguns recursos que eu sabia que estavam mais próximos
do mundo delas, né? Pois é. A Olga está trazendo uma outra situação que eu acho interessante da gente fazer uma reflexão aqui. No meio dessa gente toda que começou a trabalhar, existiam pessoas que tinham, na sua constituição enquanto sujeito, uma perspectiva que ia de encontro a essa infância e a essa criança. Compreendem o que eu estou dizendo? Isso depende muito de quem procurava esse caminho. Eu quero até endossar o que o Tiago falou. Normalmente, professores de educação física que querem trabalhar com a educação infantil, eles têm esse perfil. Na constituição desse sujeito, existe uma coisa clara sobre a infância e a criança. Ele traz essa criança dele com ele. Levin fala uma situação muito interessante, que o professor que não consegue trazer a sua criança quando ele está diante de uma criança, ele não consegue brincar. Ele não consegue entrar no infantil. E aí ele fica sempre adulto. E é isso que ocorre. Quantos adultos que estavam lá com 17 anos e que tentaram ensinar dança, que tentaram ensinar atividades físicas, né, na área de educação física, porque foram jogadores, foram atletas, não sei o quê, isso já aconteceu. Ou seja, precisa haver essa sintonia. Por isso que eu falo no livro, não sei se chegou ainda, que o professor ele não deveria escolher essa profissão só porque ele quer ser professor, entende? Mas a profissão de professor deveria ter outros preceitos para ser escolhida, né? Então, isso vai muito também da capacidade que esse profissional tem, né, de enxergar essas coisas, né, de enxergar a criança, de enxergar a infância. Então, isso é o que eu chamei a atenção aqui, foi interessante. Obrigado aí a Carla Ricardo, e a Maria Raquel, que trouxeram essas questões. Deixa eu só falar em cima do que a Carla falou, no final da fala dela, que tem alguns professores, né, da unidade que ela trabalha, ou sei lá de onde, que querem se meter no trabalho do professor, do profissional da educação física. Mas já aconteceu também com a gente lá na nossa unidade, o contrário. Teve um ano, a gente conseguiu, a CRE ligou, olha, consegui um professor de educação física para vocês. E todo mundo, eba, já tinha 3 anos que não tínhamos. Menino, o rapaz era justamente isso. Tanto que eu cheguei para ele um dia, a minha turma era pré-escola 1, eu mandei os meus alunos, a minha turma tinha, assim, de tudo que você possa imaginar de síndromes naquele grupo, né? E aí, na segunda aula dele, ele foi e me trouxe 3 e falou, professora, fica aí, porque eles estão atrapalhando minha aula. Eu falei, não, meu querido, não. Desculpa a minha risada, gente, mas Aí eu falei assim, não, meu querido, eu não fico não, você está vendo? Eu estou fazendo outras coisas, até para quando eles voltarem, eu ter uma atividade para fazer com eles aqui dentro. Sendo que esse horário é de você com o grupo. E se ele está presente na unidade, ele é seu nesse momento, você dê conta. E aí nós fomos vendo, só para terminar, nós fomos vendo que ele, tipo assim, ele falou, vou pegar essa dupla regência em educação infantil, vou fazer meia dúzia de sei lá o quê, e vou, sabe, só que ele se lascou, porque o pessoal lá é muito legal, graças a Deus, a minha equipe. A gente tem essa questão mesmo da subjetividade. Nós estamos recebendo cada vez mais crianças com problemas mesmo, né? Com alguma especificidade. E aí a gente não adianta, não tem mais como olhar o aluno de uma forma só. Se você não tiver uma empatia, uma subjetividade, começar a ver a nuance de cada um, para ver como que a gente vai atingir na aprendizagem de cada um deles, fica complicado. E ele queria aquele pacotão, todo mundo igual. E não é assim que rola. Uhum. Eu peço desculpas a vocês se eu estou tentando interromper, porque eu estou tentando focar nesse trecho do texto para a gente poder andar. O que a Raquel está trazendo é fato, mas, Raquel, há uma distinção muito grande entre profissionais que atuam, né, nas escolas de uma forma geral e profissionais que são funcionários públicos, que atuam nas escolas públicas. Há uma diferença muito grande. Tá? Uma pessoa, às vezes, faz um concurso para a Prefeitura de Niterói
e ele não sabe que ele vai trabalhar com educação infantil ou com ensino fundamental, né? E se ele cai na educação infantil não tendo isso que eu falei antes em relação ao que a Olga trouxe, ele não tem essa criança, não tem essa infância para trazer para o aluno e para viver isso com o aluno, ele está ferrado, e os alunos dele também, e todo o processo fica complicado. A frase do Levin é que eu vou pegar essa frase direitinha. Ele fala que eu preciso trazer a criança em mim, a minha criança em mim, porque senão eu não me aproximo nem da criança, nem da infância, do meu aluno, até do meu cliente. Ele fala também do cliente, né? Então, eu quero chamar a atenção de vocês aqui. A Carla ainda agora trouxe uma questão, né? A Dinorá também, e aqui na página 26 eu falo sobre isso, né? Sobre a transição do feudalismo ao capitalismo. Houve a Revolução Industrial, e aí o início da mulher, da mão de obra feminina no trabalho, foi assim uma situação que não era previsto. O poder, né, estatal não previa, né, o que fazer com as crianças. E isso no mundo inteiro, né? E quando isso passou a ser um mercado, ou seja, até o próprio poder queria explorar esse mercado, mas ele não ficou muito interessado nesse mercado, porque cada segmento que se abre é mais dinheiro que o poder público tem que gastar. E eles não acham que isso é investimento na população. Com certeza, principalmente aqui no nosso país. E nos países de terceiro mundo também, né? O investimento em educação, você olha da África de ponta a ponta, você vê que o investimento na educação em cada país é pior do que o outro, né? Aqui, gente, nos confins lá da Bahia, tinha professor que ganhava R$50, né, para dar aula. R$50 não é por aula, é por dia. E se você fosse saber, era analfabeta a professora. Ela ensinava vida. Ou seja, isso, agora, no século XX, não é longe, não. Não foi no século XVIII. Ou seja, essas questões respondem muito às nossas indagações, às nossas dúvidas, né? E muito o porquê da gente estar com um genocida aí no poder e não conseguiu ainda, né? E tem 40% da população votando numa pessoa assim, né? Desculpem, não estou querendo entrar em política, não. Diga, Carla. Peraí. Agora me perdi. Viajei aqui na maré. Peraí. Daqui a pouco eu lembro. Tá. Eu te chamo a atenção de vocês na página 27. Lembrei, Só lembrou? Diga, Mônica. Diga, Carla. Não, é porque eu acho que fazem economia de um lado. Isso constantemente eu penso, como eu tenho trabalhado com a inclusão, que eu acho que é tão estranho falar que eu trabalho com inclusão, porque para mim inclusão não deveria ser... Sim, sem dúvida, Carla. Normal, sabe? Deveria ser o normal. Sem eu não sou uma pessoa assim, de levantar a bandeira. Eu acho que todos nós temos particularidades, temos dificuldades, temos, né, características. Então, assim, aí você vê que tem um monte de aluno que tem dificuldade e aí gasta-se mais dinheiro com isso, muitas vezes até com mediadores, às vezes você vê que é falta de estímulo, que é o ambiente que vive, problemas de família, mil coisas, e vai todo mundo... Então, começa a gastar... E como... hoje em dia tem um monte de garantia, você vê que um monte de coisa poderia ter sido resolvida lá na base, sabe? Uma economia muito porca que fazem. Sim. Porque não conhecem nada sobre o processo educativo. Normalmente, os secretários de educação, os ministros da educação, gente, eu não sei o que esses caras veem, né, em relação ao desenvolvimento do país, né, por uma via educativa. Então, e assim, quando o professor virou funcionário público, né, ele não tem condição dele
enquanto categoria, requerer alguma coisa, porque o poder público não vai dar ao professor o que já está defasado ao extremo. Não vai dar, porque senão vai ter que dar aos outros funcionários públicos também. E assim foi o médico também, que entrou nessa mesma lenga-lenga. Ou seja, transformar todo mundo em funcionário público, né, foi uma saída para se colocar todo mundo no mesmo saco e fazer com que não só a educação, como a saúde não ande. E a gente está vendo isso, gente, não é claramente, não, assustadoramente. Diga, Mônica. Dentro disso que o senhor falou, né, acabou de falar aí do professor que ganha R$50, me fez lembrar, me fez separar o parágrafo da página 27. Quando a necessidade básica ela supera qualquer proposta pedagógica, porque a gente tem uma escola que às vezes é pautada, não é pautada não, ela é feita em cima de necessidades básicas, numa palafita, em lugares esmos, que uma criança de 14, outra de 17, vão dar aula porque querem o melhor para aquela comunidade. Sim. A gente vai pegar crianças que têm um outro... como é que chega esse corpo? Esse corpo vai chegar com fome, esse corpo vai chegar no espaço sem estrutura, sim. E aquele professor também que chega com aquele corpo chega diante dessas dificuldades todas. Sim, e isso é uma realidade que não é colocada sempre em pauta, né? Porque nós temos bastante lugares que estão sofrendo. Isso não é na Bahia, isso existe aqui no Rio de Janeiro, em São Gonçalo, isso existe aqui. Existe do lado da minha casa em Piratininga, existe na região ribeirinha, existe lá no Nordeste, que às vezes a criança saiu da roça e vai direto para essa casa de pau a pique para ter uma aula. E aí o parágrafo que eu escolhi foi justamente isso, né? Eu posso ler, professor, esse parágrafo? Pode, por favor. Em qualquer situação estão presentes a criança e o mundo exterior, que abrange o mundo dos objetos e o mundo das demais pessoas. Todos os aspectos dessa relação com o mundo, quer estejam direcionados ao conhecimento ou vivenciados no plano objetivo, estão ligados à dimensão corporal. E quando isso tudo está inserido em um meio caótico, aí a gente pensa nessa infância e nessa criança, mas também pensa em todo o entorno que está envolvido nisso e nesse lugar de não fala que a gente não permite, né? Que nós estamos aqui numa situação numa região urbana, numa cidade urbana, mas às vezes está do nosso lado e a gente não leva para debate. Então, acho que isso tem que vir mais. Sim. Mônica, eu não fiz nenhuma crítica à professora lá da Bahia que ganha R$50, né? Porque o que eu sinto aqui... professor, não achei que o senhor criticou, não. Não, estou só reforçando para que as pessoas não entendam dessa forma. Eu vejo que parece que é orquestrado esse caminho, né? Assim, nós não estamos morrendo de Covid, gente. Nós estamos morrendo por uma falência muito maior. Nós estamos morrendo de Covid porque nosso corpo está fragilizado de saúde pública. Nosso corpo está fragilizado em ignorância. Enquanto as pessoas estão discutindo se a vacina é melhor, ou ivermectina é melhor, ou cloroquina, isso é ignorância, gente. Eu acho que as pessoas do poder público que, de repente, assumem em determinadas circunstâncias no nosso país, e se a gente for olhar a história, a gente vai ver nitidamente isso, orquestram as coisas para que a população se divirta com a nossa própria ignorância, não só ache graça, mas também ache triste, né? e se estabeleça o caos.
E, com isso, fica de fora exatamente os investimentos em saúde pública, investimentos em educação. E o pior é que quando algum poder público que se estabeleceu nesse país, e eu não estou falando de Lula, não, porque as pessoas ficam pensando, né, por conta de eu ser de um determinado partido político, eu falo de um político ou de outro. Eu não estou falando de Lula. Outros governos que nós tivemos também olharam para essa situação. No entanto, parece que a maioria das pessoas estão imerso nessa nuvem que contagia os neurônios, contagia a placa-mãe, né, o HD dessas pessoas, e as pessoas acham melhor assistir BBB e ficar achando que quem saiu, né, não tinha razão ou tinha razão. Ou seja, e a gente está aqui doido para poder que as nossas discussões sejam ampliadas, amplificadas, né, levadas aí ao vento para outros lugares. Ou seja, a gente acaba tendo a impressão de que é insano muitas vezes, né? Mas a gente não pode deixar de falar, não pode deixar de levar à frente essa situação, entende? É muito importante esse trecho que você trouxe aí de um texto, né? E eu acho, assim, que a gente não tem a dimensão do que alguns profissionais fazem em nosso país. Não temos. Né? Diga, Carla. Eu acho que, assim, você citou aí BBB. Poderia ser qualquer outra coisa. Não, eu citei outra coisa. Pode citar qualquer outra coisa. Não, eu sei. Poderia ser um funk com uma letra absurda, que eu acho, e que às vezes a gente critica e tem gente que fala, mas tem que entender que é a cultura de tal lugar. Eu entendo isso, né? Mas, assim, eu acho que, independentemente de um entretenimento, de a gente achar que é isso, que é aquilo, é muito estranho, porque, assim, eu acho que o mais importante é a gente não ter senso crítico, né? Sim. E, assim, eu acho que eu não tenho partido, né? Sim. Não vem ao caso também. Não, sim. Eu só estou querendo esclarecer uma coisa que eu penso, não tem a ver exatamente com o que você falou. Mas eu acho assim, a gente deveria, quem tem consciência, eu acho, um pouquinho mais de consciência, mais do que qualquer outra coisa, eu acho que a gente deveria estimular esse senso crítico. Porque também, assim, eu não vejo, até hoje, por mais que a gente não se interesse mais por um ou por outro, eu não vejo quem tenha se importado de verdade com a educação desse país. Não vejo ninguém, entendeu? Ninguém, até hoje. Então, assim, eu acho que a gente deveria se importar com o senso, com fazer o aluno pensar. Porque, assim, se a gente tem esses candidatos aí, e eu, particularmente, não vejo um candidato, eu não vejo, uma possibilidade de mudança nesse país, por que acontece isso? Por que acontecem essas relações de poder que eles estão brigando entre eles para ver quem fica com poder? Eu não estou falando só de presidente, candidato a presidente, geral, estou generalizando. E a gente fica aqui vivendo a mesma coisa sempre. Então, Carla, olha só. Então, eu não queria abordar esse assunto, eu não vou entrar nesse assunto, a gente não vai poder entrar, mas eu não posso deixar de falar para você o seguinte. Eu, felizmente, vejo pessoas que há muitos anos, algumas pessoas que já se foram, outras que estão aqui entre nós, e, assim, eu vejo cada um de vocês nessa posição. Quando eu recebo quando eu vejo um Instagram de vocês, eu vejo vocês falando, expondo as críticas de vocês ao status quo, né? Eu acho que aconteceram muitas pessoas aqui, Carla. Anísio Teixeira foi um, né? Paulo Freire foi outro. Recentemente, a gente teve aquele maluco, porque é maluco, alguns são malucos, alguns piram mesmo, né? Esse que trabalhou com o Brizola, esqueci o nome dele agora. Muita gente, da Síria, completamente maluco. A gente tem muitas pessoas.
né? O que o Paulo Freire quis fazer no nosso país, enquanto ministro da Educação, você nem imagina, seria uma revolução. Só que os próprios profissionais da educação muitas vezes não entendem isso, né? Há uma ignorância também em relação do que seja contemporâneo, do que seja futurista, do que seja uma experimentação possível. Há uma coisa que freia as pessoas em relação ao que é moderno, ao que é futurista, entende? Então, isso bloqueia muito a educação, porque a educação é marcada por um positivismo muito grande, uma questão muito cartesiana, muito, não é pouco. Então, isso freia muito as pessoas. Mas eu quero voltar ao texto aqui para a gente poder... Ricardo, posso falar só um pouquinho, rapidinho? Claro, Andréia, claro. Ainda sobre o que a Carla falou, porque assim, eu dou aula de sociologia para o ensino médio, né? O que a gente percebe é que disciplinas, por exemplo, tanto como a educação física ela é vista como um acessório na educação por vários professores, as disciplinas, as matérias, as disciplinas que têm essa característica de desenvolver um pensamento mais crítico, também tem esse mesmo olhar, tanto que existe um forte movimento de se excluir a sociologia, a filosofia, porque são disciplinas que realmente vai levar esse pensamento mais crítico, né? E que não é o interesse, óbvio, de quem está no poder, enfim, porque... E olha, né? e não é poder... Gente, eu não posso deixar de falar isso, gente. Peço desculpa se vocês interpretarem aí que é partidário, eu sinto muito. Mas eu não posso deixar de falar. Isso aconteceu em pleno governo do Fernando Henrique Cardoso, um sociólogo, gente. Isso não aconteceu com um ignorante mecânico do ABC Paulista. Não. Isso não aconteceu com o importante Juscelino Kubitschek. Isso aconteceu, gente, com um sociólogo, entende? O que a André está falando. Então, resultado é de se revoltar, né? Eu quero chamar a atenção de vocês para um ponto aqui na página. Só um minutinho, Carla, só um minutinho. Daniel. Olha o peixe, olha o peixe. Botei logo o peixe. Não, fiquei preocupado, né? Porque depois eu vou comer o produto, então tem que saber se ficou bom, ficou certo, está tudo acabado lá. Carlinha, diga, Carlinha. Só para terminar aqui, concluir. Imagina quando você sabe porque você é um professor de educação física. Então, quando você é um professor de educação física, que faz o aluno pensar como é que é a situação. Que eu não estou dizendo que os outros não façam, que eu faço e os outros não, mas como é visto, como a Andréia falou. Como Maria Madalena. É pedra em cima. Carla, sabe como os meus colegas falam que a sociologia, os meus colegas de área, quando a gente vai fazer conselho, fala que a disciplina que é perfumaria, só para você ter uma noção. Sim. Eu me vejo, às vezes, como Maria Madalena. Todo mundo jogando pedra, não é só os alunos. Todo mundo, até os professores também querem jogar pedra. Aí, quando eu começo a discutir e começo a falar, eles aí começam a perceber uma outra coisa. Certo? Ou eles dizem, nossa, você sabe disso tudo, você fez educação física. Não, às vezes, gente, eu começo a frequentar a sala dos professores. Olha, eu trabalho no Pedro II, trabalhei no Pedro II 34 anos, correto? A primeira coisa que eu fazia era entrar na sala dos professores. Eu era o único professor de educação física que entrava na sala dos professores e frequentava a sala dos professores, porque eu queria ouvir deles essas asneiras e poder discutir com eles as coisas. Até o dia que eu ganhei um cargo numa unidade, lá no centro, eu ganhei um cargo de braço direito da diretora. Eu era chefe do setor técnico de ensino e avaliação. Gente, isso aí era o máximo, né? Todas as provas passavam na minha mão. O setor técnico de ensino e avaliação. E aí, gente, eu botei na minha sala assim, todas as pessoas que chegam, né? Não, como é que é? Todas as pessoas são bem-vindas, né? Às vezes, os que chegam
e, às vezes, os que vão embora. Eu também não deixava por menos, entende? Carlinha, eu não sei se você entendeu o que eu quis dizer, mas eu era apedrejado. Você perguntou e respondi. Recebi a pedra. Não, da mesma forma que eu estava falando sobre a inclusão, que assim é uma coisa que eu amo, que eu até me emociono, mas assim eu enxergo isso como uma coisa muito natural. Eu acho que todos os alunos são iguais. Quando o aluno chega, você tem que olhar a pessoa. Eu sinto isso. Sim, sim, sim. E nós, como professores, como a gente não olha para o lado e não vê bandeira de nada. Eu não vejo as bandeiras, entendeu? Sim, sim, sim. Seja lá quem for, assim, é um professor de matemática, um professor... Cara, é um ser humano que está ali, sabe? Essas coisas deixam uma nuvem que não faz sentido, que não evolui, sabe? Então, dando sequência. Olha, agora que vai ter pedrada mesmo, tá? Eu puxei um trecho aqui do texto que eu acho muito importante, na página 27, no segundo capítulo, que eu pego uma citação de Pascoal e Machado e digo o seguinte, de 2003. Uma das instituições brasileiras mais duradouras de atendimento à infância que teve seu início antes da criação das creches foi a Roda dos Expostos, ou a Roda dos Excluídos, dos Enjeitados. Esse nome provém do dispositivo onde se colocavam os bebês abandonados e era composto por uma forma cilíndrica, dividida ao meio por uma divisória e fixado na janela da instituição ou das casas de misericórdia. Assim, a criança era colocada no tabuleiro pela mãe ou qualquer outra pessoa da família. Essa, ao girar a roda, puxava uma corda para avisar a rodeira que um bebê acabava de ser abandonado, retirando-se do local e preservando sua identidade. Gente, quando os dois autores aqui, Pascoal e Machado, falam que uma das instituições mais duradouras de atendimento à infância, né, eu discordo até desse termo, porque não era de atendimento à infância. Vocês viram aí a Anne, né, e vocês viram o que era a roda. Ali acontecia também a Roda dos Enjeitados, né? Ou seja, não é a infância, é uma coisa. Eu chamo a atenção disso. Ali não existia um olhar para a infância, um olhar de atendimento à infância. Ali existia um olhar à coisa. Chegou... Gente, era uma corda sinalizava que mais um bebê tinha sido enjeitado. Né? Eu fico imaginando, por exemplo, algumas pessoas desse lugar, né? Era isso, a Roda dos Enjeitados, o nome era esse mesmo. Eu fico pensando, por exemplo, algumas pessoas que trabalhavam nesse setor, como deveriam ser. Imagina uma pessoa que não suportasse trabalhar naquele lugar. Como é que ia ver essa criança? Como é que ia ver esse bebê? Compreendem? Algumas faziam até chacotas com alguns bebês, do tipo, olhava para o bebê e dizia, por isso que a mãe enjeitou, olha a cara dessa criança. Ou seja, 1000 coisas que daria nojo de conhecer a pessoa. Assim, isso, gente, é uma marca não do processo educativo, é uma marca desse processo aí que a Carla levantou, da ignorância do poder público em relação ao processo de saúde pública e de educação pública, de desenvolvimento do país. Isso é IDH, gente. Isso é IDH. Nós podemos medir a relação de todos os presidentes que tiveram em nosso país pelo IDH. Medindo pelo IDH, a gente vai ver quais foram os presidentes que deram importância ao desenvolvimento, não só da saúde pública, como também do processo educativo. Façam esse estudo, se vocês quiserem. Ou então procurem, que já deve ter sido feito.
e a gente vai ver em relação à dignidade do professor. Estudem, verifiquem, já deve ter artigo já pronto para isso. Verifiquem em que governo o salário do professor estava mais próximo, né, ao dólar, ou quanto valia em relação ao dólar, né, porque o dólar é um patamar universal, né, um patamar generalizado. Eu, por exemplo, quando eu entrei no Pedro II, em 1987, eu ganhava $1.000. Eu ganhava $1.000. Eu ganhava 10 vezes $1.000. Eu ganhava 10 vezes mais. Eu trabalhava no Estado também. Eu ganhava 10 vezes mais que o Estado, gente. Quando chegou. É um parâmetro. Eu não tenho que fazer esse parâmetro, não. Quando chegou no governo do Fernando Não, é um parâmetro. Sim, assim, sim. Eu lembro de quando a economia da Argentina, que era 1 para 1. Você lembra disso? Sim. Eu lembro que era caríssimo ir à Argentina, era bem caro. Sim. Agora é barato vir ao Brasil, né? Então, e quando chegou no governo Fernando Henrique Cardoso, quando a gente ficou 12 anos sem aumento, estou falando do Serviço Público Federal, quando a gente ficou 12 anos sem aumento, 12, gente, sem aumento, né? Isso foi o caos. Quando entrou aquele tupetudo Itamar Franco, se não me engano, né? Quando entrou o Itamar Franco, houve uma melhoria, assim, sabe quando faz uma cosquinha e aí, né? Em relação ao Estado, depois dos anos de 1987 até 1996, gente, a gente estava assim, numa pindaíba, quase se aproximando ao Estado. Não era 10 vezes mais, eram 3 vezes mais, só para vocês terem uma ideia. Eram 3 vezes mais. Agora, quando eu me aposentei, ano passado, quando eu me aposentei, eu voltei a um patamar de quase 10 vezes mais que o Estado, também por conta de um momento político que o salário houve um acréscimo em relação ao salário do doutor, um acréscimo em relação ao salário do mestre. Isso foi escalonado. Houve um erro muito grande em colocar o salário do doutor lá em cima. Lá em cima. Gente, se eu me aposentasse hoje como doutor no Pedro II, quer dizer, eu me aposentei como doutor no Pedro II, tá? Mas se eu tivesse o doutorado, eu poderia me candidatar a titular, que seria a última etapa, né? Só não pude me candidatar porque eu não tive doutorado. Eu saí equiparado ao doutor. Gente, com a titulação, eu ganharia quase R$20 mil no Pedro II, com o tempo de serviço, com as gratificações. Vocês estão entendendo? Isso nós só conseguimos no governo, depois de Itamar, até o final do governo Dilma. Porque também no governo Dilma, aliás, desde 2013, que nós não recebemos aumento. Conta aí quantos anos são, de 2013 até 2021. Eu não recebo nenhum aumento de 2013 até 2021, porque o último que eu recebi foi em 2013, de 15%, dividido em 3 parcelas de 5%. 2013 eu recebi 5%, 2014 5% e 2015 5%. De lá para cá não tem mais nada. Gente, essa é a situação. Compreendem? Bom, mais algum trecho que alguém tenha destacado até da 25 a 29? Professor, eu queria tirar uma dúvida. Sim. Quando você fala na página 26. Sim, parágrafo. É o último parágrafo. É uma citação.
Quando você bota desta maneira, sua origem e expansão como instituição de cuidados a crianças estão associadas à transformação da família, de extensa para nuclear. Eu não entendi esse de extensa para nuclear. Repete, só um instantinho. Repete, por favor, qual é o parágrafo? É o último parágrafo, na citação. Aí, ele coloca assim, desta maneira, sua origem e expansão como instituição de cuidados à criança estão associadas à transformação da família, de extensa para nuclear. Eu não entendi esse de extensa para nuclear. O que seria Qual é a sua extensa família núcleo? Qual é a sua família núcleo, Rita? Seria pai, mãe, isso? Pai e mãe. Mas você criou uma extensão dessa família. Qual é a extensão dessa família hoje para você? Você é casada? Sou. Então, você criou uma extensão dessa família nuclear. Né? Ah, tá. Ou seja, em breve, quando seus pais falecerem, por exemplo, você torna a sua família uma família nuclear para os seus filhos, por exemplo, entendeu? E essas são as mudanças aí que são organizadas, né? É só uma expressão, Rita. Entendi. A gente pode também, tem outro autor que fala em família de origem e família núcleo. Fala de família origem como sendo dos seus pais e a família núcleo como sendo a sua família. Isso para quem mora sozinho, né? Para quem é casado ou mora sozinho. Isso depende de autor. Carla, você ia perguntar alguma coisa? Sim. Eu não sei a página, porque eu estou com o e-book, né? Sim. Mas quando você diz aí, lá no início, né? Falando historicamente, as crianças sempre foram educadas pela família, né? Sim. Já se situou aí? Já. Não sei qual é a página. É 25 então, a primeira. E aí você fala, né, da lei. E aí na lei, né, que fala a prática pedagógica considera os saberes produzidos no cotidiano por todos os sujeitos envolvidos no processo, e vai falando, as instituições de educação infantil assegurem e divulguem iniciativas inovadoras que levam ao avanço na produção de conhecimentos teóricos na área de educação infantil sobre infância e a prática pedagógica, a reflexão coletiva, e aí é sobre isso que eu queria falar, a reflexão coletiva sobre a prática pedagógica com base nos conhecimentos historicamente produzidos, tanto pelas ciências, artes, movimentos sociais. E quando eu estava escrevendo esse TCC aí, da adaptação curricular, e estudando coisas que eu já percebi assim, no cotidiano, e realmente eu fui me aprofundar um pouquinho mais, mas falando sobre o projeto que fala no final, né, das políticas públicas, elaboração, implementação e avaliação das políticas públicas. Que é assim, eu acho que essa nossa consciência de cidadão que a gente é e de como a gente pode melhorar a nossa comunidade, o país, eu acho que a gente poderia muito ir por aí e a gente acaba não fazendo, sabe? Eu não vejo, eu não sei vocês, mas assim, eu não vejo essa coisa de chamar a família, a comunidade, e de até dentro da própria escola, às vezes eu vejo isso. Mas, assim, da questão de todos se incluírem nesse processo educativo. Porque eu acho assim, quando a gente vai fazer uma adaptação curricular, ela está diretamente ligada a isso que foi pensado. Que não foi pensado por um ou por dois, foi pensado por todo mundo, a comunidade, a família. E isso eu acho que mudaria, porque se a gente vem da família e ali é que a gente vai ter esses estímulos e que vai ser levado a algumas coisas até chegar na escola e depois, durante a escola e para sempre, mas se é o berço da gente, eu acho que essa é uma oportunidade, não só isso, mas essa é uma grande oportunidade para a gente mudar muita coisa, mas eu não vejo isso acontecer na prática, assim, realmente. Vamos unir essas forças, sabe? Vamos pensar junto. Eu não vejo isso, sabe? Eu não sei vocês, eu queria uma opinião. Eu posso falar por experiência própria? Dá licença, Ricardo. Eu encontro muita dificuldade. A escola que eu trabalho, ela
ela apoia, ela sempre foi muito antes de se trazer isso para as leis e se discutir, a escola já fazia inclusão, né? Já tinha esse olhar. Mas é muito difícil, Carla, fazer adaptação curricular. Uma adaptação curricular que está pensando na criança. Por quê? Envolve todos os profissionais que trabalham com essa criança fora da instituição escolar. Se esses profissionais eles não estiverem no local, não forem assim, de uma clínica, de um espaço em que atende a criança, a leitura deles é diferente. Eles não se comunicam, é muito difícil, eles não se comunicam. Aí, quando chega na escola para fazer a adaptação, eles vão se contradizendo, um vai passando por cima do outro, e acaba que a escola tem que decidir. Aí, eu aqui, junto com a psicopedagoga, a gente vai pegando, olha, o que esse falou aqui encaixa. Aí eu falo muito, olha só, o que a psicóloga falou não vai acontecer jamais no espaço escolar, porque não é todo mundo, não, mas, em geral, a psicóloga ela vem conversar com a escola trazendo a experiência do consultório. Ela não entende que a criança, no espaço escolar, ela divide a atenção, ela está interagindo, ela tem amigos, ela tem adultos, ela tem um universo muito maior que o consultório dela. E não vai na escola observar essa criança. Isso tudo dificulta muito, não é fácil. Não é fácil fazer adaptação curricular, não. Não é mesmo. Não, então, eu sei. É muito complexo, Carla, é muito complexo. Na teoria é lindo, é simples. Eu tenho vários formulários acadêmicos e do CNA que faz avaliação para adaptação curricular, marca um monte de xizinho. Linda! O professor não consegue colocar isso em prática. Eles fazem uma adaptação inviável na prática. Mas então aí é que tá. A gente tem, na realidade, tem um PEI, né? Tem um monte de coisa. Mas, assim, eu já trabalho, minha mãe trabalha com isso há muito tempo, realmente não é uma coisa fácil, até porque também é muito nova, né? Mas, assim, a gente já vê acontecendo, e, assim, por mais que esses profissionais tenham que contribuir, eu falo mesmo, assim, da comunidade ali, dos pais, né, que pode até ter um projeto que ali várias coisas, a gente conhece, tem contato, e falo de experiência própria. Eu já vi grandes mudanças acontecerem quando a família conseguia fazer um trabalho junto, independentemente de outros profissionais. A escola, a família, eu sei como é. Com certeza. Essa parceria da escola com a família é essencial para qualquer trabalho com a criança, independente de adaptação curricular. Exatamente. Ela é essencial, mas na adaptação a família é a primeira a atrapalhar. Em geral, ela é a primeira a atrapalhar, porque ela tem uma leitura da criança, muitas vezes, muito além do que a criança é capaz de fazer naquele momento. Eu já vi mãe falando, meu filho lê e escreve, ele já lê e escreve. E a criança não lia, a criança só copiava, ela sabia copiar. Na hora de botar escrita espontânea, a criança não escrevia nada, mal conseguia reconhecer as letras. Entendeu? Então, muitas vezes a família é o principal empecilho para a adaptação curricular. Gláucia, fica com Deus. Beijinho, beijinho. A Gláucia vai precisar sair, gente. Desculpa, eu interrompi. Glaucinha. Então, Carla... Opa. Com Deus. Hoje está pipocando. Então, Carla e Dinorá. Esse assunto a gente já discutiu um pouquinho lá no início, quando a gente viu um pouquinho de história. Acontece o seguinte, né? O que aconteceu com a criança na família
que ela foi preciso ser tirada da família por conta da promiscuidade, por conta da maldade, por conta da relação que se estabelecia dentro da família, onde a criança não era vista, a criança não era entendida como criança. A criança era entendida como um adulto em miniatura, correto? A criança precisou ser afastada daquele núcleo, né? Vamos dizer assim, e aí ela foi enclausurada, inclusive foi chamada de clausura, exatamente isso, né? Então, a escola, em sua origem, ela tem essa concepção, não é de salvar a criança, mas é de tirar a criança desse reduto familiar que, a princípio, sufoca, que é neurótico demais, entendem? Ou seja, isso, durante séculos, né, porque não foram anos, durante séculos, distanciou muito a família da escola. E, assim, há um medo muito grande da escola em aproximar a família, porque acha que a família vai atrapalhar todo o processo educativo, porque a família tem uma concepção histórica de escola que não é o que a escola vive hoje. Qualquer instituição acha que toda a família daquele grupo familiar dos seus alunos, né, é retrógrado em relação ao processo educativo. Em relação às escolas, as escolas também não alcançaram um patamar educativo que concebesse a relação com a família, porque não é simples mesmo, não é uma questão de vamos juntar para poder conversar, não é simples. A gente vive situações familiares que são completamente alucinadas e que a escola não vai dar conta mesmo. Que, inclusive, alguns psicólogos, a terapia não dá conta, né? E a escola, às vezes, atende como uma situação de atendimento, vamos dizer, é um acolhimento. Mas a escola, no fundo, ela tem que se prestar ao serviço que ela se presta, né? Houve uma tentativa, eu acho que foi a segunda tentativa que aconteceu, houve uma tentativa nessa LDB 7374 de aproximar a família, porque no estatuto, né, na lei, se previa que a discussão deveria ser com a comunidade. Ou seja, estava lá na lei escrito, né, que as escolas deveriam chamar a família para conversar, deveriam fazer com que a família também compusesse daquele processo, né, compusesse um organismo ali em relação ao processo. Isso foi levado para o ECA. Sim. Isso foi levado para o ECA. O ECA fala isso. Sim. E o que aconteceu de fato? Os projetos políticos pedagógicos foram escritos, deixados nas prateleiras, as famílias não se aproximaram o suficiente, ou pelo menos não se aproximaram em relação ao que estava escrito no PPP, agora não é nem mais isso, é PPPI. Olha, eu conheço uma instituição que tenta fazer isso, mas tenta ao molde dela. Tipo, a família pode participar até um ponto que não atrapalhe o processo educativo. Se começar a atrapalhar, a escola intervém. Lá no Pedro II, a família tem representação em todos os segmentos, todos os segmentos. Participa em todos os momentos, inclusive do órgão máximo que tem na instituição, que é o comitê, esqueci o nome do comitê, é o comitê de direção, né? Esqueci lá, tem um nome. É o colegiado, não? É o colegiado, exatamente. É o colegiado é o CONSUP, é o colegiado superior, CONSUP. E tem o CONEP, que é o colegiado pedagógico, né? No CONSUP, a família está lá participando, tem uma representação, mas essa representação para a escola parece ser nociva. Ou seja,
são as concepções da escola em relação ao processo familiar e as concepções da família em relação ao processo educativo. Tem questões aí que se debatem, mas a discussão não poderia ser dessa forma. Eu não posso trazer a família e pedir para vir um representante da família e aquele representante tentar dialogar ali com a escola e com a família, representando os anseios da família. Isso não existe, né? Eu acho que tem que se fazer mais do que isso, né? Ou seja, há uma dificuldade nessa aproximação, porque há uma dificuldade muito grande da educação entender que ela não perde poder por isso. Por exemplo, eu acho que o professor não concebe, por exemplo, ser avaliado porque ele acha que vai perder o poder se ele for avaliado. Entende? Tem uma questão aí muito tensa dentro do processo educativo, dentro da escola, né? Escola como um lugar de educação, né? Escola, um lugar desse movimento, né? Que possível para esse movimento. Há um movimento dentro da escola que breca isso, entendeu? Que tem medo disso, entende? Porque acha que pode ser vulnerável ao extremo em relação às questões pedagógicas, né? Que trazem a pedagogia muito técnica também, em relação à vida, né? Existem já escolas, movimentos educativos em muitos lugares, não só no Brasil, em muitos lugares, principalmente fora do Brasil. O Brasil, pelo contrário, o Brasil tem conseguido copiar alguns modelos desse, tem trazido, isso tem acontecido no Sul, tem aqui no Rio também, algumas escolas que têm uma outra concepção de currículo, por exemplo, e aí, quando eu mudo uma concepção de currículo, e eu preciso mudar a concepção de currículo para poder ter a família aproximada, eu deixo de ter esse medo de perder o poder, porque eu vou precisar da família em relação à mudança desse currículo, eu vou precisar da família, entendeu? Até o conceito de currículo precisa mudar, né, Ricardo? Porque com currículo, certeza, com certeza. O currículo ele é formado ao longo da vivência. E eu acho... Né? E a criança acaba recebendo o currículo pronto, né? A gente tem aí um currículo pronto, é isso aqui que tem que ensinar, considerando as vivências, as construções. Exatamente. E eu acho que é exatamente o currículo que é o impeditivo dessa situação, entendeu? Se há um elemento assim grande impeditivo em relação a essa proximidade da família, eu posso chamar de currículo, porque quando a escola, inclusive, usa muitas vezes o currículo como escudo, entende? E ela diz que a família vem reclamar alguma coisa, vem solicitar alguma coisa, e ela diz que existe um currículo, que aquele currículo precisa ser seguido. A escola, como um todo, confunde currículo com conteúdos programáticos. Sim. Eu vejo a família, e a família não conhece nada disso. Aí, quando você vai olhar, a pessoa está falando dos conteúdos programáticos e não do currículo. Exatamente. E a família... também, né? Porque a gente pode fazer uma adaptação da atividade sem necessariamente, não vou fazer uma adaptação curricular. Eu acho que essa visão também, porque pode ser, de repente, eu tenho uma dificuldade para aprender algum assunto. Eu vou fazer uma adaptação da atividade, não preciso fazer grandes adaptações. Não estou esperando que você lá em cima, não é... Certo, Carla, e principalmente porque a atividade ela tem que ser adaptada ali na hora. Muitas vezes você pensa ali dentro, tem aquela adaptação linda para você praticar. Aí você planeja a partir disso, quando você vai fazer com a criança, nada disso funciona, você tem que adaptar na hora. Atividade, e o currículo se afastou muito da vida. A família, ela quer uma vida de sucesso para o filho. Quando ela bota o filho na escola, ela quer que esse currículo atenda a esses princípios. Só que o currículo não atende isso. Então, assim, o currículo acaba sendo um impeditivo, porque coloca também a escola sem ver essa questão do desejo familiar e acaba dificultando mais ainda, porque produz
um sujeito que nem atende ao desejo da família, nem atende esse desejo de ter sucesso, né? Mas também não atende à questão de se tornar um conhecedor das coisas, se tornar uma pessoa culta, uma pessoa com cultura, né? com conhecimento, criativo, inteligente, né? Ou seja, aí, professor, é um complicado, né? O senhor falou tudo agora. Resume um pouquinho que eu quero falar, que tem uma lista enorme, mas hoje não vai dar tempo que a questão do currículo da escola não contempla tudo, porque ainda não temos, porque eu acho que aí com o Carlos eu concordo um pouquinho, que aos pouquinhos, aos pingados nós vamos conseguindo, não se tem um olhar principalmente para a infância, né? Quando eu até coloquei aí... Muito menos para a criança. Então, justamente para a própria criança como um todo, e principalmente aquela fase que ela pode ser estimulada de uma forma muito prazerosa, porque a gente já vê que na educação física infantil já está se exigindo a alfabetização, não que eu não acho que a criança não tenha habilidade até para aprender a ler, eu acho que ela até consegue, mas não por uma obrigatoriedade da infantil, mas sim por uma estimulação corporal, né? É aquele negócio, você estimula corpo, você estimula as habilidades legais, a criança vai estar apta, né, para fazer isso naturalmente, na sua fase, 5, 6 anos. Neurologicamente, na educação infantil, a criança não está pronta para ler, não. Exato, mas exato. Olha só, Jaque. Eu tenho alunos... Eu sei. Olha só, gente. Eu só concluí. Eu tenho alunos no Fundamental 1 que estão pipocando porque aprenderam a ler aos 4 anos. Foram forçados. Foi uma alfabetização. Deixa já que concluir para a gente poder cada um falar o que eu falei das habilidades, há casos e casos. Eu também, como tem alunos que têm ruim, eu tenho primas que se alfabetizaram com 4 anos, entraram na Universidade Federal com 16, 17, passaram para a Petrobras também com 18, e estão indo muito bem, graças a Deus. Eu estou dizendo, há algumas exceções, mas eu não estou dizendo que isso seja. A criança aprende naturalmente no seu tempo certo, neurologicamente falando, tem aí suas etapas de desenvolvimento, né, que o professor não quer, só as etapas de infância. Ela vai estar se preparando, mas quando você trabalha a infância direitinho, lá na primeira idade, né, o corpo como um todo, a criança tem mais tendência de ter esse sucesso que o senhor fala aqui, né, na página 29, que o senhor até colocou e falou, né, aquela visão imposta, né, promessa familiar um pouquinho, né? Eu gostei muito desse segundo parágrafo da página 29. Mas quando se dedica essa infância, essa educação infantil que a gente está falando desde o início, como em alguns países já se exige mestrado de professor de educação infantil, né? Olha que interessante, olha quanto a gente tem que estudar. Eu mesmo entrei na educação infantil, eu entrei com normal, né? Fiz faculdade, fiz graduação, mas o que eu sabia de criança, de educação? E o que eu sabia que criança que ela tem aquela memória, por exemplo, quando ela esquece coisa num refeitório, em alguma coisa, ela esquece porque é natural dela esquecer. Ela não tem, mas aí vem a professora e fala, meu filho, você não sabe onde você está com a cabeça? Você não esquece, você esqueceu o seu casaco no refeitório e não sabe onde está? Aí as psicólogas podem me dizer com toda clareza que é a fase dela, que ela é assim mesmo com uma retenção do pipi. Eu não aprendi que criança fica segurando porque é daquela idade mesmo, que ela fica, né? Ou sente aquele prazer, ou é natural da idade, eu não me lembro muito o porquê, mas que ocorre. Aí vem a professora de educação e fala, infantil, por que você não fez xixi antes? Por que você está segurando xixi até agora? Por quê? Por causa da falta do conhecimento mesmo. Ignorância, né? É isso que eu queria colocar, meus amores. Então, gente, olha só, a gente tem poucos minutos, eu queria dar uma fechada aqui, que é para poder a gente... Tá, mas então... Eu compreendo... Então, semana que vem, eu quero entrar ainda... Não, fale, Raquel, desculpa, eu sabia que você tinha alguma coisa para falar, eu acho... Diga. Uma dúvida aqui, na página 28... Dúvida não, quero que você me esclareça mais isso. Sim. Na página 28, no último parágrafo... Último não, penúltimo, que tem um que é pequenininho. Aí vem falando, muitos adultos ainda acham que a criança com problemas, o melhor é o tempo. Com a idade, tudo se arranja. E a gente tem visto o estrago que isso tem feito, né? Sim. Então, por favor, como é que se diz?
Esmiçua isso aí mais para mim. Pois é. Tem mais alguma coisa que você queria comentar? Porque aí com isso eu até não. fecho. É só isso, é só dessa aqui. Então, pois é, há uma distinção muito grande no objetivo da escola e no objetivo da família. Por isso que eu coloquei lá de promessa. Qual é a promessa que a escola tem para a criança ou para a infância? E qual é a promessa que essa criança e essa infância se tornou para a família? Gente, hoje, século XXI, as maiores promessas em relação às crianças, né, são que eles sustentem essa família futuramente. Colocam nas crianças um peso muito grande em relação ao futuro, distinguindo a criança que estuda da criança que está na família. Antigamente, meu pai é que era a promessa da família, ele que era o alicerce da família, entende? Hoje, isso está mudando. A gente vê, por exemplo, algumas crianças que têm alguma habilidade extraordinária, né, se tornar a promessa daquela família. Então, muitas famílias depositam nas crianças determinadas promessas, né, determinados desejos, e essas crianças viram, né, se tornam promessas daquela família. Isso porque a grande maioria da nossa população é pobre, né? Não tem recursos, né? O que a escola produz em relação a essas crianças, em relação a essa infância? Quando uma criança que foi desenvolvida, mas não foi estruturada, a probabilidade dela se tornar uma pessoa habilidosa ao extremo, com sucesso, é muito grande, mas também se torna uma pessoa extremamente frágil. A gente está cansado de ver aí pessoas que alcançam sucesso, no entanto, apresentam situações vexaminosas, situações de descontrole, ou seja, quando a gente trata só do desenvolvimento, e eu acredito que essa é uma grande questão, quando eu falo aqui que muitos adultos acham, é porque isso acontece. As pessoas dizem isso. Com o tempo isso passa, fica tranquilo. Isso é dito de família para família. Ou seja, porque as pessoas se baseiam nessas promessas, as pessoas se baseiam nesse desejo, enquanto a escola se baseia num currículo que pretensamente pretende formar essa pessoa, pretende desenvolver essa pessoa, porque não está ligada na construção, na estrutura de constituir esse sujeito, de poder fazer com que ele entenda do que ele é feito. E aí, Jaqueline, não é só botar corpo para trabalhar, não é só a questão corporal, é a complexidade desse ser humano, que a escola não compreende e se distancia da família por isso, porque a família compreende essa complexidade, da loucura da família lá. Só que a família tem desejos em relação a isso, e o desejo da família é o sucesso. Ninguém quer que o filho fique na merda. Ninguém quer que o filho seja um fracassado. Ninguém quer que o filho seja pobre. Mesmo as pessoas mais pobres, elas querem que o filho tenha alguma coisa melhor do que elas tiveram. Todos nós aqui pensamos isso, em dar o melhor para os nossos filhos, o que nós não tivemos. Ou seja, essas promessas, gente, acabam fazendo essa distância em relação ao que a escola produz e o que a família produz. A família também não vê na escola um lugar onde esse filho vai conseguir esse sucesso. Não é. Gente, é claro e evidente que uma família muitas vezes vai se empenhar em muito para levar uma criança que está aprendendo a jogar futebol e é promissor, ela vai se esforçar para levar no treino, mas não vai ter o mesmo esforço para levar na escola, porque ela tem certeza que a escola não vai garantir essa promessa que ela está vendo e fazendo a criança acontecer. Entendem o que eu estou dizendo? Então, esse primeiro capítulo abre uma lacuna para falar da infância, né?
essas primeiras páginas aqui estão falando de algumas questões. Até gostei do que vocês trouxeram, né? Da Raquel, da Carla, da Jaqueline, da Dinorá. Gostei do que vocês trouxeram. E a Andréia também, porque é exatamente isso que eu quero dizer aqui. Só que eu estou completando, né, para poder fechar aqui essa questão. Se neurologicamente não é favorável, a gente sabe que a maioria das pessoas não tem. Agora, a gente sabe, Jaqueline, que tem os superdotados, que tem as pessoas que são virtuosos, tem, né? E que, por um acaso, né, podem ter tido aí uma estimulação essencial, né, e que colocaram essa pessoa num outro patamar. Mas isso não é a maioria. Isso não é, eu não estou falando da normalidade, né? Ou seja, eu acho que essas primeiras páginas desse capítulo está abordando exatamente essas questões que nós vimos aqui. Eu fico extremamente satisfeito com o que a gente está conversando. Eu acho que a gente hoje ficou um pouco mais tenso aí com essas questões. Eu acho isso bacana, porque mexe mesmo com a gente, faz com que a gente se revolte um pouquinho com determinadas questões e acha que, de repente, pode ser aquilo ou pode ser isso. Vamos continuar o texto, que tem muita coisa boa aí para a gente discutir. Hoje ficou quase igual ao conselho de classe, né? Oi? Lembrou um pouquinho o conselho de classe. Não, eu acho que está longe ainda do conselho de classe. A gente vai chegar um dia nesse conselho, mas acho que está longe ainda. Eu proponho agora para a gente ler da página 30 até a página 37, desse mesmo capítulo 1, tá bom? Para o próximo encontro, tá? Leiam para a gente poder discutir mais. Gostei das discussões, a gente precisa aprofundar mais, tá? Ricardo, qual é o nome do livro? Eu não achei lá no grupo. Corpo do Professor. Tá. Corpo do Professor. Ricardo? Oi. Ô, Dinorá, ele vende. Pede para ele te enviar. Mas você não tem, não, Dinorá? Acho que você tem, Dinorá. Não tenho. Eu vou olhar aqui no meu drive. Você já tem, eu acho. Diga, Carla. Só para terminar, que eu acho que tem uma parte que é muito importante, que você colocou, né? Que é com a psicomotricidade podemos observar melhor as diversas questões enfrentadas pelos educadores que, nas situações particulares, não observam muitas vezes a sua própria forma de se relacionar e, acima de tudo, o papel que assumiam nas relações com o outro, principalmente com os seus alunos. Que é o que você vem falando, mas eu acho que agora, para finalizar, como eu olhei aqui para o lado e vi esse parágrafo que eu anotei... Carla, você é muito generosa. Não, eu olhei aqui, aí me lembrei, porque assim, eu acho que essa construção da gente é tão importante a gente parar para se observar, né? Muito importante, porque a gente não vai solucionar todos os problemas. Não vai. Sim, muita coisa é muito difícil. Claro. Mas eu acho que essa observação é essencial, seja para o que for, a gente tem que fazer essa observação. Se observar. Eu lhe agradeço imensamente pela colocação, porque eu acho que já deu para perceber que eu sou um fã incondicional da psicomotricidade e acho realmente que ela trata essa situação que a gente está discutindo, trata a questão da construção do sujeito, né, do desenvolvimento e construção do sujeito, de uma forma muito generosa, de uma forma muito interessante. E eu acho que é ela que dá esse tom de possibilidade da gente ter um futuro melhor em relação à posição da escola e à posição da família também, entende? E tomara que a gente compreenda melhor isso, tomara que a psicomotricidade cresça e chegue ao entendimento das pessoas. Eu acho que é isso. Muito obrigado, Ricardo. Ricardo, e aí aquele vídeo que eu mandei do bebê, me lembrei dele agora. Que você ia ter comentário. Porque, assim, essas coisas tão sutis, assim, que acontecem o tempo todo na vida da gente, e aí a Jaqueline estava falando da questão da educação infantil, e quando eu estava falando, eu estava me referindo muito a esse tipo de coisa, que ali era o bebezinho, né?
bebezinho com a avó. Mas acho que cada vez mais, como a Olga também falou, que ela foi meio que intuitivamente, porque é uma coisa que já existe nela, né? A gente chega meio despreparado, como eu também considero que para muitas coisas... Óbvio, a gente vai aprendendo. Mas, assim, essa coisa da gente ver em cada etapa, de ter esse olhar, de observar as coisas que acontecem, como a gente se relaciona. É uma troca tão grande. Eu acho que aquele vídeo exemplifica uma fase da vida que é muito importante, mas muito acho legal. que isso tem que ser para a vida toda, né? Tem, para a vida toda. Os meus bebês estão com 30, 34 e 35, né? Meus bebês. Alguém tem bebês crescidos aí também? Eu tenho uma de 24. Pois é. Os nossos bebês... 27. Em alguns 27, momentos, ela que tem dito que agora eu que sou o bebê dela, né? Isso acontece. Pois é, isso acontece, Carla, com os nossos filhos, né? Eles serão bebês eternamente, né? A gente sempre acha que eles têm uma fragilidade, mesmo tendo 2 metros, né? Os meus mais velhos têm 2 metros, cada um tem 2 metros. Um tem quase isso, 2 metros, o outro tem 1,98. Então, assim, o caçula é menorzinho, né? Tem 1,80, eu acho, quase. Então, assim, os nossos bebês, né, tem a ver com a nossa criança também, tem a ver com a nossa infância, tem a ver com o que a gente... De vez em quando eles me perguntam o que eu fazia quando eu tinha a idade deles, né? Muito interessante as perguntas dos filhos, né? E é isso. Para você entender isso, você tem que estar muito ligado no que foi sua infância, no que foi a sua criança, entendeu? Para você trazer essa criança para eles muito naturalmente, não trazer forçado, não trazer mentirosa, você trazer naturalmente, que eles possam se orgulhar disso, entendeu? Do que você fez na sua vida, e isso ficar na imagem corporal e poder ser significado por eles como uma possibilidade também de imagem corporal deles, entendeu? Essa é uma grande questão. Dinorá, você está com um sorriso tão bonito aí nessa foto. Ficou lindo, hein? Foi um dia feliz. Que bom. Pessoal, eu estou indo, tá? Olga, curta aí os seus bebês enquanto são bebês. Beijos. Depois eles fogem da gente. Beijos, já vai crianças. fazer 12. Pois é. O outro que está com 4. Minhas queridas, meus queridos, beijos. Ótima semana, adorei hoje, como sempre. Beijos, né? boa noite. Obrigado. Pelas colocações. Ao retorno de novo. Lindo. Beijo, galera. Beijos, boa noite. Buenas noches.